Vamos então começar o capítulo 3, Lei do Trabalho, né? O item 2 do Kardec, que ele separou essas leis, mas é o capítulo 3. Necessidade do trabalho. Nós estamos na questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza, uma lei de Deus. Nós vimos anteriormente as leis naturais, são as leis de Deus. Então é o que ele está perguntando aqui, é uma lei da natureza, uma lei de Deus? O trabalho é uma lei da natureza pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Então é a civilização, é a sociedade que cria, né, esses escravos do trabalho, que cria também através do marketing um consumismo desenfreado, criando falsas necessidades, fazendo com que a gente corra atrás do dinheiro para consumir coisas que na realidade nós não precisamos. É o marketing, é a propaganda que faz com que a gente ache que precise. Então nós vemos principalmente os jovens, né, as crianças, os jovens serem assolados por propagandas, por marketing, por marca, por grife, por uma série de coisas que se nós fizermos uma análise fria, a maioria das coisas não são necessárias. É um consumismo desenfreado e os pais, por trabalharem demais, acabam querendo descontar essa falta de tempo, essa falta de atenção com coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse consumismo e com o trabalho a mais, né? O trabalho como fuga, o trabalho como uma compensação de tempo e de amor que não se consegue dar para a família e para os entes queridos. Nós precisamos fazer uma análise muito fria. O trabalho é necessário, porque nós temos que ser úteis o tempo todo. Nós precisamos ser úteis. Como colocou Jesus, nós precisamos servir e servir cada vez mais e melhor. Isso não quer dizer trabalho remunerado ou correr atrás do dinheiro desenfreadamente. Perdão, isso quer dizer buscarmos ser úteis, buscarmos servir o melhor possível a todos, à sociedade como um todo. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não. Aqui eles estão reforçando aquilo que eu estava colocando. Não. O espírito trabalha como o corpo. Qualquer ocupação útil é um trabalho. Essa que é a questão primordial. Qualquer ocupação útil é um trabalho. E nós precisamos ser cada vez mais úteis. Porque o trabalho é imposto ao homem é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Por isso, ele deve ao trabalho e à sua atividade toda a sua alimentação, sua segurança e seu bem-estar. Aquele que é frágil demais fisicamente, Deus concedeu para compensar a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, o que ele está colocando aqui? O trabalho é imposto ao homem é uma consequência de sua natureza corporal. Nós precisamos movimentar o nosso corpo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser úteis. O espírito, nós somos espírito, e como espírito nós vamos trabalhar sempre. Como encarnados, como desencarnados no plano espiritual, nós vamos trabalhar sempre. Jesus coloca: o meu Pai trabalha e eu também trabalho, falando sobre o sábado. O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, porque o sábado é o dia do descanso. Nós vamos ver mais para frente a necessidade do repouso. E aqui, quando ele coloca sobre alimentação,
Por isso ele deve ao trabalho a sua atividade toda, a sua atividade, toda a sua alimentação, sua segurança e seu bem-estar. Vamos lembrar João, no capítulo 6, né, no versículo 27, quando ele coloca lá as palavras de Jesus, que nós temos que trabalhar e buscar a alimentação eterna. Nós temos que buscar a alimentação que sacia. Então, nós temos que buscar o verdadeiro alimento. Quando a gente coloca no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, não é o pão do corpo físico, é o pão da alma, é o conhecimento, é a alimentação eterna, ou seja, aquela alimentação que não vou precisar refazer amanhã, é a água que sacia a sede, como Jesus coloca no poço para a samaritana. É essa alimentação que nós temos que buscar. Nós precisamos da alimentação do corpo, nós precisamos de moradia, nós precisamos de segurança, nós precisamos de uma certa tranquilidade, nós precisamos do necessário, como Jacó coloca para o espírito que lhe aparece, né, que é colocado no Velho Testamento como Deus, mas na Torá, nos livros judaicos, nós vamos ver Deus como D minúsculo, né, os co-criadores, não aquele que não deve ser nomeado, né, como os judeus colocam, que o nome de Deus não deve ser dito. Então eles colocam sempre o ser supremo, o magnânimo, o criador de todas as coisas. Quando eles colocam Deus com D minúsculo, são os co-criadores, né? São os espíritos trabalhadores de Deus. Então, quando nós colocamos aqui que ele estava falando com esses espíritos superiores, e o que ele pede a eles? O necessário para vestir e o necessário para comer. E é esse necessário que nós temos que buscar, porque nós temos que entender que nós não podemos correr atrás do que não é essencialmente necessário, porque nós estaremos servindo a Mamon, nós estaremos servindo a ilusão deste mundo. Nós precisamos coordenar o trabalho e precisamos desenvolver no trabalho todas as nossas capacidades de fraternidade, de empatia, de lidarmos com os outros. Nós vamos ver no livro Pensamento e Vida, que está no canal, vamos ver a questão da cooperação, da associação. Nós vamos ver o trabalho também ali, como a necessidade que nós temos de desenvolver todas as nossas capacidades. Então ele coloca aqui, aquele que é frágil demais fisicamente, Deus concedeu para compensar a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então ele vai ser um professor, vai ser um cientista, vai ser um músico, vai ser um artista, mas é um trabalho. E ele vai servir a sociedade, ele vai servir a Deus quando ele cumpre o seu dever. Cumprir o nosso dever é a nossa maior oração a Deus. Quando nós estamos cumprindo o nosso dever, nós estamos verdadeiramente orando a Deus. Porque a própria natureza se encarrega de satisfazer todas as necessidades dos animais. Então ele coloca aqui, por que a natureza, né, satisfaz todas as necessidades dos animais e não a nossa, né, dos hominais? Nós precisamos correr atrás do pão, né, do trabalho, do conhecimento, da ciência, né, da arte. Nós vamos correr atrás, desenvolver, né, caminhar para o progresso. E os animais não. Os animais têm tudo aquilo que eles necessitam, mas olha o que os espíritos respondem. Tudo trabalha na natureza. Todos os animais trabalham. Trabalham para a sua subsistência, mas trabalham o tempo todo. Então, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o trabalho deles, como sua inteligência, limita-se ao cuidado da própria conservação. Porque os animais têm a inteligência limitada, né? O pensamento deles é fragmentado. Não é um pensamento contínuo como o nosso e uma inteligência que pode ser desenvolvida, aprimorada cada vez mais. Nós estamos com a nossa capacidade cerebral do corpo físico, né, de armazenamento de conhecimento cada vez maior. Nossa capacidade intelectual que está no nosso perispírito cada vez aumentando mais.
porque a nossa inteligência, ela está no nosso espírito, e o nosso espírito tem a capacidade total que nós recebemos do Criador. Nós somos, né, a imagem e semelhança do Ser Supremo. Então nós temos a capacidade infinita de crescimento, de aprendizado e de aprimoramento. Nós somos espírito. O corpo físico é limitado, mas a cada vez mais, a cada reencarnação, a cada progresso do corpo físico, a cada progresso do planeta, a nossa inteligência também se aprimora e se desenvolve. Então, repetindo aqui, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o trabalho deles, né, dos animais, como sua inteligência, né, a inteligência dos animais, limita-se ao cuidado da própria conservação. Essa é a razão pela qual, entre os animais, o trabalho não conduz ao progresso, ao passo que entre os homens tem uma dupla finalidade, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que também é uma necessidade e que o eleva assim, acima de si mesmo. Vai ao progresso, vai à sublimação, né? Vai a evolução, o aprimoramento, a evolução moral, no sentido de aprimoramento, de conhecimento, de voltar à casa do Pai como um ser mais elevado, como um ser aprimorado. Tudo isso nós conseguimos através do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento das nossas capacidades. Quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado de sua conservação, refiro-me à finalidade que eles têm diante de si quando trabalham. Perdão. Os animais trabalham para manter a sua subsistência. Nós trabalhamos para a nossa subsistência física, mas principalmente para a nossa subsistência espiritual, nosso aprimoramento moral, servir a Deus, servir ao nosso semelhante, ajudar ao progresso. Mas eles quem? Os animais, né? Eles são, sem o saber, ao se dedicar inteiramente à provisão de suas necessidades materiais, agentes que auxiliam nos desígnios do Criador. E seu trabalho não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não percebas o resultado imediato. Os animais trabalham para a sua subsistência, mas eles estão ali trabalhando para Deus, estão trabalhando para a natureza. Não existe a capacidade de desenvolvimento para o progresso como existe no nosso caso, mas eles estão fazendo parte e trabalhando para a natureza. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem também é submetido a essa necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas nem por isso penses que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Tem um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então nós precisamos do trabalho. Nós precisamos trabalhar, desenvolver o nosso intelecto, desenvolver as nossas capacidades, né? Ganhar o nosso pão, o pão físico, o pão que vai pagar as contas, que vai nos dar uma casa, um teto, alimentação, vai nos dar dignidade, mas precisamos muito mais sermos úteis à sociedade, úteis ao progresso da humanidade, ao progresso do planeta, sermos úteis a Deus, nosso Pai, cumprirmos o nosso dever, que é a nossa maior oração, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O homem que possui bens suficientes para garantir sua subsistência está liberado da lei do trabalho? Eles colocam talvez do trabalho material, mas não da obrigação de tornar-se útil. Perdão. O que eles estão colocando aqui? Aquele que pode viver de renda? Aquele que não
precisa trabalhar para o pão material, que tem renda, que tem condições financeiras que não o obrigam a trabalhar todos os dias, que permitem que ele tenha uma ociosidade maior, ele coloca aqui. Esse homem está liberado da lei do trabalho? Os espíritos respondem, talvez, do trabalho material. Talvez do trabalho material. Precisa fazer uma análise profunda. Mas não da obrigação de tornar-se útil. Útil à sociedade, né? Útil aos seus irmãos, né? De cumprir o seu dever perante a Deus. De acordo com suas possibilidades, nem de aperfeiçoar. Vou repetir aqui. Mas não da obrigação de tornar-se útil de acordo com suas possibilidades, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho. Ajudar os outros, criar empregos, ajudar comunidades, ser voluntário, ajudar aqueles que têm menos, ajudar a ciência, ajudar a arte, trabalhar para Deus, ser útil para a humanidade é um dever de todos nós, é uma obrigação. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não é obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto. A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube adiantadamente lhe der maior tempo livre para fazer o bem. Então, quanto mais o homem tem, mais obrigações ele tem de servir. Os bens, o dinheiro, o conhecimento tem que fluir por todos nós. Nós podemos não ter bens suficientes, então a gente é obrigado a trabalhar, mas um pouco todos nós somos capazes de dar, de doar, são os nossos talentos. Eles têm que fluir por nós. A energia tem que vir do alto, passar por nós e nós desenvolvermos os nossos talentos, desenvolvermos as nossas capacidades para que essa energia flua cada vez mais através de nós para os outros, para os semelhantes, para o mundo, para o planeta. Nós temos que ser úteis o tempo todo. Temos que saber servir bem, cada vez mais e cada vez melhor. E aqui nós vamos lembrar do capítulo 16, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala lá do trabalho e fala lá da obrigação do bem, da obrigação de sermos úteis, né, da obrigação que temos para com nossos semelhantes. Vale a pena rever o capítulo. Não há homens impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? E aqui no caso, vamos lembrar que nós estamos no século XVIII, aqui na publicação desse livro. Quando ele fala de homens, ele está falando de humanidade. Então aqui a pergunta fica, não há pessoas, né, impossibilitadas de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Olha a resposta. Deus é justo. Ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive à custa do trabalho dos outros. Então Deus está sempre julgando as intenções. Ele está sempre julgando o que está no nosso interior. Então é o que ele coloca, ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive à custa do trabalho dos outros. O que é condenável é aquele que não faz nada de útil, que não ajuda ninguém, que não serve, que não tem utilidade para os outros. Ele vive do trabalho dos outros. E se Deus concedeu a ele a possibilidade de não precisar trabalhar para o seu sustento, ele pode viver do trabalho dos outros, ele pode viver de renda, ele pode viver de dividendos, ele pode viver dos dividendos das suas ações, dos dividendos das suas aplicações, do prolabore das suas empresas. Ele tem um tempo ocioso, ele tem que entender que esse tempo ocioso lhe foi concedido porque ele tem muito trabalho a realizar em prol dos outros, de ser útil à humanidade.
Então é o que ele está condenando aqui. Aquele que vai viver pela preguiça, que não vai fazer absolutamente nada de útil, vai ser um parasita, ele é sim condenado perante a Deus, porque voluntariamente ele está sendo inútil. É o que eles estão colocando aqui. Deus é justo. Ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil de acordo com suas capacidades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, olha a resposta dos espíritos. Certamente, assim como os pais devem trabalhar para os seus filhos. Por isso, Deus fez do amor dos filhos e do amor paterno um sentimento natural, para que, por meio dessa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a ajudar-se mutuamente. Isso é muito frequentemente ignorado em vossa sociedade atual. Os pais trabalham para os filhos são pequenos, precisam de roupa, precisam de comida, precisam de escola, precisam de moral, não de moralidade, essa moralidade hipócrita da ilusão do mundo. Precisamos passar por nossos filhos moral maior, espiritualidade. Precisamos educar os nossos filhos e prepará-los para a eternidade, que são espíritos eternos, para poderem desenvolver o seu trabalho, desenvolver as suas provas, os seus aprendizados aqui na Terra. Então, os pais têm que trabalhar para os filhos e os filhos, quando esses pais precisam auxiliar esses pais, porque é obrigação nossa auxiliar aqueles que precisam do nosso auxílio, seja na família, seja na sociedade. Obrigação como seres humanos, é um dever, porque somos todos irmãos. Então é o que eles colocam aqui. Isso é muito frequentemente ignorado em vossa sociedade atual. Muitos pais negligenciam os filhos, eles dão material, eles dão o necessário, eles cumprem a sua obrigação com o trabalho, mas abandonam, negligenciam esses filhos que às vezes são criados por empregados, por subalternos. E muitas vezes os filhos, na hora que os pais precisam, esquecem tudo que receberam e negligenciam, abandonam os pais. Às vezes até não abandonam materialmente, pagam uma casa, pagam um asilo, pagam um lugar, mas nem vão visitar, nem vão ao encontro deles, não vão retribuir a esses pais o amor e a compreensão, a ajuda que receberam, o carinho que receberam, o privilégio que receberam ao poderem reencarnar, ao serem aceitos por esses pais para reencarnar aqui na Terra. Nós temos que ser eternamente gratos aos nossos pais, mesmo que eles tenham errado, mesmo que eles tenham criado atrito para conosco. A gente precisa entender que nós temos que ser gratos a eles pela dádiva da vida, por terem nos aceitados como filhos. Temos que ser gratos a eles porque dentro do conhecimento, dentro da limitação, dentro da escala evolutiva que esses pais estão, eles deram o seu melhor. Pode não ser o melhor que nós achamos que deveria ser dado, mas dentro das possibilidades dele, eles deram o máximo que eles podiam dar, dentro da sua capacidade de entendimento e de compreensão. Então nós temos que ser fraternos com os nossos pais e com os nossos filhos também. E temos que ser o máximo possível caridosos para com todos à nossa volta. E aqui nós vamos mudar de tópico. Ele passa para limite do trabalho. Vamos entrar no repouso. O repouso, por ser uma necessidade após o trabalho, constitui uma lei da natureza? Sem dúvida, os espíritos respondem, sem dúvida. O repouso serve para renovar as forças do corpo, sendo também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Nós precisamos do repouso. O corpo necessita do repouso. E vamos lembrar que o sono, que é o repouso maior, é uma libertação para nós, porque nós somos espírito. Então, quando o corpo descansa, o corpo está ali dormindo, refazendo as suas forças,
Nós que somos espírito, deixamos essa vestimenta, esse corpo descansar e podemos ficar libertos. Podemos voltar à nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, a nos reencontrarmos com familiares, com amigos, com o nosso mentor, a trabalharmos no plano espiritual. Muitos espíritos, principalmente os espíritos mais elevados, eles trabalham no plano espiritual porque quando desencarnam, encontram já o trabalho adiantado ou o trabalho feito no plano espiritual. Então nós vamos trabalhar sim, vamos trabalhar pela eternidade. A questão é o desenvolvimento e o entendimento deste trabalho, que o trabalho é necessário. O tempo todo nós temos que ser úteis. No corpo físico, o repouso também é necessário. Nós vamos ver lá no nosso lar, o André Luiz explicando que também lá, no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, como em outras colônias, o espírito ali, né, que é o perispírito que está ali se manifestando nesses lugares, ele precisa de descanso. Um descanso menor do que o corpo físico precisa aqui na Terra, mas precisa sim de um descanso. Então nós vemos que quando o André Luiz repousa lá no Nosso Lar, ele adormece, né? E ele se desdobra. Nós vamos que ele sai em corpo mental, né? Ele se desdobra e vai encontrar com a sua mãe que está em planos superiores. Então, o repouso é necessário para o corpo físico, um pouco de repouso também é necessário para o perispírito. O repouso é, sim, muito necessário. Aí eles perguntam, qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Contudo, Deus deixa o homem livre. Nós temos que trabalhar no limite das nossas forças, mas temos que lembrar que temos que ter tempo para o estudo, temos que ter tempo para o nosso desenvolvimento intelectual, temos que ter tempo para o nosso desenvolvimento na música, na arte. Nós precisamos desenvolver todos os aspectos que nós temos como espírito. Nós temos que ter tempo no corpo físico também para desenvolver esses aspectos. Então ele diz, Deus deixa o homem livre, é o nosso livre-arbítrio, porque nós devemos dividir o nosso tempo da melhor forma possível para podermos realizar tudo aquilo que é importante durante esta encarnação. O que pensar daqueles que abusam de sua autoridade, impondo excesso de trabalho aos seus inferiores? É uma das piores ações. Olha o que os espíritos colocam. É uma das piores ações. Todo homem tem o poder de comandar, todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, pois transgride a lei de Deus. Então nós precisamos entender, né, que as leis de Deus, elas são imutáveis e nós somos responsáveis por aqueles que são nossos subalternos. Nós temos que temos que fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, né? Então nós vamos ver aqui, né, na questão 273, quando nós vimos lá atrás, um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem, ele poderia, né, regredir. E eles colocam, sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel, por isso que nós estamos voltando aqui, por essa questão que eles colocam. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos, poderá por sua vez vir a ser escravo e sofrer os maus tratos que fez sofrerem. Aquele que numa época mandou, pode numa nova existência obedecer os mesmos que se curvaram diante de sua vontade. É uma expiação que Deus pode impor-lhe se ele abusou do poder. Em qualquer época, em qualquer situação, se nós abusarmos do poder, nós vamos, na próxima encarnação, pela lei de ação e reação, vivenciar aquilo que fizemos os outros passarem. Para fazer com que, se ele abusou, é uma expiação que Deus pode impor-lhe se ele abusou do poder. Para fazer com que eles progridam, um espírito bom também pode escolher uma existência influente entre esses povos,
então será uma missão. Então ele pode vir como missão, com uma influência para ajudar aqueles que sabem menos do que ele. Mas aqueles que abusam do poder, aqueles que exigem dos seus trabalhadores um trabalho escravo, exigem que eles trabalhem até exaurirem as suas forças, será responsabilizado por isso. E com certeza, numa próxima encarnação vai vir completamente sem recursos, necessitando de trabalho, necessitando de um trabalho braçal, necessitando se submeter a uma pessoa tão déspota, tão difícil quanto ele está sendo para aqueles que são seus subordinados, são seus trabalhadores. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, sua obrigação é sempre proporcional às suas forças. Então, quando ele não tiver mais força para trabalhar, ele vai ter o tempo ali para poder desenvolver outros tipos de trabalho, trabalho intelectual, trabalho artístico. Vamos lembrar que nessa época aqui que Kardec está escrevendo, que os espíritos estão respondendo, não havia aposentadoria, não havia leis sociais para amparar os idosos e as crianças. As crianças trabalhavam desde os 5 anos, 4, 5 anos, para que elas podiam carregar alguma coisa, fazer alguma coisa, elas já trabalhavam às vezes 16 horas por dia, então era um trabalho escravo. Nós temos que lembrar que nessa época que os espíritos estão colocando todas essas conotações, infelizmente os homens abusavam do poder do dinheiro. Abusam até hoje, mas hoje nós progredimos e temos leis que regulamentam o trabalho para que o homem possa ter direito a férias, ter direito ao repouso, ter direito à aposentadoria. Então, o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, sua obrigação é sempre proporcional às suas forças. Dentro da mesma pergunta, o Kardec continua. No entanto, que recurso possui o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver, mas não pode? Ele precisa trabalhar, mas não pode trabalhar, o seu corpo não, a sua saúde física não permite? Olha a resposta. O livro foi publicado em 1857. Olha a resposta. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. E aqui ele está colocando a sociedade como um Estado como um todo. Não são governantes, não são a sociedade em termos de governo, de política de governo, mas uma sociedade como um todo, como dever, como cidadão. A sociedade como dever moral, não essa moral hipócrita, não essa moral de moralidade, de convivência e conivência dos homens. Não, a moral maior, a moral de caridade. Nós precisamos ajudar aqueles que têm menos do que nós, ou que precisam mais do que nós. Esse é um dever moral, é um dever de caridade. Aí nós vamos aqui para uma colocação do Kardec. Vamos lembrar Kardec, pedagogo, Kardec, um homem que lidou sempre, desde os seus 18 anos, quando ele se formou lá no Instituto Pestalozzi, sempre lidou com a educação. Então, olha a colocação do Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário ainda que aquele que vive do seu trabalho procure ocupar-se, mas isso nem sempre acontece. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, ela toma proporções de um flagelo, como a miséria, a escassez. E nós estamos vivendo esse tipo de problema agora com a pandemia. Nós estamos aqui em dezembro de 2021, em plena pandemia, onde existem muitos desempregados que não têm condições de pôr comida na mesa, de pagar o seu aluguel, de ter uma vida digna. E a sociedade precisa se mobilizar como um todo para auxiliar em tudo aquilo que for possível. Isso não é caridade, isso é dever. Aqueles que têm condições têm o dever de auxiliar aqueles que estão numa situação tão difícil como essa do desemprego que nós estamos vivendo atualmente. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, ela toma proporções de um flagelo, como a miséria, a escassez. A ciência econômica
procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo que seja possível, tem sempre intermitências e durante esses intervalos o trabalhador não deixa de viver. Nós estamos vivendo numa intermitência. Nós vamos viver esse desemprego e esses problemas da pandemia para sempre? Não. Tudo tem começo, meio e fim. Nós já estamos começando a vivenciar esse final, nós já estamos começando a poder trabalhar, as pessoas poderem com máscara, as pessoas com cuidado poderem trabalhar em lugares mais fechados. Nós estamos aqui com a sociedade recebendo a terceira dose de vacina para poder ficar um pouco mais tranquila. Então nós já estamos começando a sair, é a questão da intermitência, mas nós precisamos ajudar aqueles que não têm o básico para comer, aqueles que não têm um teto sobre si para poderem se abrigar. Nós precisamos nos mobilizar como sociedade, né? Como Estado, né? Estado humano, não de governo. Então é isso que a gente precisa entender. Há um elemento sobre o qual não se ponderou bastante, né? Não se deu o devido valor. E sem ele, a ciência econômica não passa de uma teoria, a educação. Nós não damos, infelizmente, no nosso país, aqui o Brasil, nós não damos o devido valor que tem que se dar à educação. Né? Vamos lembrar, Kardec, pedagogo, ele dá esse valor e ele entende muito, ele tem livros que foram premiados na França sobre pedagogia. A educação verdadeira, a educação que faz o homem se tornar um ser humano melhor, faz o homem se tornar um ser humano de bem, o homem de bem. Então é o que ele está colocando aqui. Né? Há um elemento sobre o qual não se ponderou bastante, e sem ele, a ciência econômica não passa de uma teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, a que forma hábitos, pois a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A educação para o homem de bem, a educação da verdadeira moral, a educação de princípios, né, de caracteres verdadeiros e eternos. Kardec continua aqui. Quando se pensa no conjunto de indivíduos diariamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem limites e abandonados aos próprios instintos, deve-se ficar surpreso com as consequências desastrosas que isso resultam? A gente deve ficar surpreso com o aumento da criminalidade, com o aumento da insegurança, se nós temos o aumento da população que é jogada sem critério, sem limite, sem educação, sem condições de trabalho, sem oportunidade de emprego? Que sociedade nós estamos criando? Nós somos responsáveis por isso. Nós temos que analisar a nossa responsabilidade, sermos úteis de alguma forma para minimizar esses problemas que são criados por nós, porque o mundo que aí está, a sociedade que aí está, foi criada por nós ao longo dos milênios, porque nós estamos encarnando, reencarnando e reencarnando nesse planeta. Quando essa arte for conhecida, né, a arte da verdadeira educação, da verdadeira moral sendo ensinada, né, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus, de respeito com aquele que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A previdência, saber guardar, saber se precaver, saber ter condições de poder passar por necessidades e por intempéries, por ter se preparado para os dias mais difíceis. Isso exige educação também, isso exige aprimoramento, aprendizado. Então nós precisamos, como sociedade como um todo, também nos prepararmos para situações mais difíceis, nos prepararmos para situações em que nós precisamos auxiliar aquele que tem menos,
que nós precisamos ajudar a sociedade a se manter, digamos assim, com o mínimo necessário até que a tempestade passe. É obrigação de todos nós. A desordem e a imprevidência são chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Isso é uma grande verdade. A desordem e a imprevidência são chagas, porque é o cada um por si, né? É Deus para todos. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Quando nós passarmos a ter um olhar mais fraterno e olharmos para o todo, e não só para nós mesmos e para os nossos, nós teremos uma sociedade melhor. É para isso que nós estamos caminhando nessa transição. A hora que começar verdadeiramente o mundo de regeneração, que nós vamos ficar na transição ainda por um longo período, mas o que é o mundo de regeneração? É dessas mudanças, não vai haver desigualdade, o mal não vai prevalecer. Quando o planeta for regenerado, todo mundo vai ter o seu teto, todo mundo vai ter comida na mesa, todo mundo vai ter possibilidade de estudo, possibilidade de aprendizado. Olha como nós ainda estamos longe disso. Esse é o planeta regenerado, onde não há desigualdade, onde o bem predomina. Existe o mal, mas ele não predomina. Nós ainda estamos muito longe disso. Então, repetindo aqui, a desordem e a imprevidência são chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos, a educação, a possibilidade de trabalho digno, a igualdade, a fraternidade, né? A liberdade, igualdade e fraternidade, que são os dizeres da bandeira francesa, né? São as colocações da Revolução Francesa, é ela verdadeiramente aplicada que vai dar condições que nós tenhamos uma sociedade igualitária, uma sociedade que vive bem, uma sociedade que tem condições de todo mundo ter o mínimo necessário para aprender, para crescer e para se melhorar. Nós vamos ver aqui o professor Rivaio, não Kardec, né, mas o professor Rivaio, num dos seus primeiros livros, como eu coloquei, que foi premiado na França, onde ele coloca um programa, né, para a educação pública da França. Ele tinha 24 anos quando ele fez essa publicação, onde ele fala, ele coloca: a educação é a arte de formar o ser humano e de fazer eclodir a virtude e abafar o vício. Eclodindo a virtude, fazendo com que a virtude, as coisas boas apareçam, elas vão apagar, elas vão matar os vícios, porque os vícios não vão acabar não tendo espaço para aparecer. Essa colocação é de Kardec, essa colocação é de 1828 de Kardec, num dos seus livros sobre pedagogia e sobre educação, no seu plano de educação para a França, e ele tinha só 24 anos. Vamos lembrar que ele é discípulo de Pestalozzi, então ele trazia consigo todas essas ideias de educação que infelizmente não foram implantadas até hoje. Até hoje todas essas ideias, toda essa inovação que Kardec estava trazendo ali no seu tempo, Pestalozzi estava trazendo no seu tempo, ainda não foram implantadas. Né? Nós estamos muito longe ainda de podermos dizer assim, estamos no caminho da regeneração. Estamos muito longe ainda, nós estamos na transição, nós estamos na separação de bodes e ovelhas, né? Nós estamos naquele frisson de ovos quebrados para se fazer o omelete, até se resolver, até esse omelete ficar pronto, até nós termos esse começo de regeneração. Tem muito trabalho árduo que nós temos que realizar de dentro para fora, com o nosso vigiar e orar, com a nossa reforma íntima, com o nosso trabalho verdadeiro, sendo útil, verdadeiramente útil para nós mesmos, para a nossa educação, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento e para a sociedade à nossa volta. Então o trabalho é extremamente necessário. Trabalharemos, pela eternidade, seremos sempre trabalhadores e nos aprimoraremos sempre
pela eternidade, estaremos trabalhando para crescer pela lei do progresso, para podermos, que nós vamos ver mais para frente, para podermos nos aprimorar e nos melhorarmos. E nós vamos continuar o nosso estudo no próximo capítulo, que é o capítulo 4, que é a lei de reprodução. Até lá!